E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos refletir um pouquinho um dos temas que eu considero de extrema importância para a construção da minha identidade, da sua identidade, da nossa identidade cultural. Vamos falar sobre a história e cultura afro-brasileira. E nós iremos verificar três pontos muito importantes para refletirmos uma temática tão significativa para nós, principalmente que combatemos o preconceito racial estrutural nesse país. Analisar a história e a cultura dos africanos no Brasil, ela é fundamental para combater o preconceito racial, que é um preconceito estrutural. Infelizmente, nós temos no Brasil um preconceito racial estrutural. Basta nós olharmos as estatísticas para comprovarmos como a sociedade, basicamente descendente desses africanos que vieram para o Brasil, é uma sociedade que ainda estão nos aspectos mais negativos das estatísticas do Brasil. Uma aula como essa, reflexões sobre a sociedade brasileira, sobre a sociedade, a história e a cultura desses africanos, dos seus descendentes no Brasil, é fundamental para que a gente possa combater essa questão da desigualdade racial, basicamente, apesar de alguns negarem, mas claramente se tem um preconceito racial estrutural no nosso país. Então nós temos três pontos importantes que nós iremos analisar. Alguns antecedentes históricos, para observar a presença desses africanos aqui no Brasil, desde o período colonial, e a partir desse contato, nós teremos elementos da cultura africana que vão, inclusive, se fundir com elementos de outras culturas, com a cultura europeia portuguesa, com a cultura indígena, principalmente, e que essa fusão cultural ela vai ser extremamente importante para que nós possamos ter nesse país uma diversidade cultural. Porque nós somos um país que nós temos que reconhecer a presença da nossa diversidade cultural. Então, os antecedentes históricos eles vão ser importantes, analisar essa cultura afro-brasileira, como é que essa cultura afro-brasileira ela vem se desenvolvendo desde o período colonial até os tempos atuais. E é lógico, nós escolhemos a capoeira no final, porque a capoeira é uma das grandes heranças deixadas pela cultura africana no Brasil. A capoeira que hoje já existe em mais de 160 países. A capoeira que foi considerada pela Unesco em 2014 como patrimônio imaterial mundial da humanidade. A capoeira que tem inclusive organizações internacionais, mostrando evidentemente a capoeira tão importante, não apenas como esporte, como dança, como expressão artística, mas acima de tudo a capoeira como resistência. Analisar a capoeira como resistência é importante nesse contexto aqui da questão em torno da história e da cultura africana no Brasil. Ok, galerinha? Do ponto de vista dos antecedentes históricos, é preciso observar que a cultura africana no Brasil, essa cultura, na verdade, ela remonta ao período colonial, ao período da época da colonização. Porque nós só podemos começar a pensar em uma cultura africana no Brasil, principalmente a partir do momento do comércio internacional de escravo. A partir do momento que nós temos o tráfico do transatlântico. O tráfico negreiro internacional que trouxe esses africanos escravizados para o Brasil, e juntamente com esses africanos que submeteram ao regime de exploração, que submeteram ao regime de escravidão, mas eles também trouxeram seus valores culturais. Na verdade, é preciso observar que o africano no Brasil, ele traz os valores da cultura africana, a música, o idioma, a arte, as manifestações artísticas e culturais de uma forma geral. A partir daí é que nós temos que pensar
na presença, na influência da cultura africana dentro do território brasileiro. Uma cultura, uma história cultural marcada, né, em relação ao quê? As referências, outras referências culturais. Ou seja, marcada por sua relação, a cultura africana no Brasil, ela foi marcada por sua relação com outras referências culturais, principalmente com a cultura europeia, do branco europeu, com a cultura indígena. Então, é preciso observar que a cultura africana no Brasil, ela acabou, na verdade, mantendo relação íntima. Nós temos uma relação muito íntima entre essa cultura e outras culturas, não só a portuguesa, branca, europeia, mas indígena e até mesmo outras culturas de imigrantes que vão chegar no Brasil. É preciso observar que nessa perspectiva, a cultura africana no Brasil, ela sempre foi uma cultura heterogênea. Ela não é uma cultura homogênea. Nós temos diversas manifestações culturais, herança dos africanos no Brasil, de uma forma variada, de uma forma diversa. É como a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura marcada pela diversidade. A identidade brasileira é uma identidade que vem da diversidade. As manifestações da cultura africana no Brasil são manifestações heterogêneas. Você não tem uma homogeneidade dessa cultura, você tem uma heterogeneidade. Observe que a origem dos africanos no Brasil é uma origem bastante distinta. Nós tivemos diversos povos africanos. Não foi apenas um povo africano. Diversos povos africanos que tinham tradições culturais distintas, que absorviam valores culturais diferentes. Apesar de saber que grande parte dos africanos que vieram parar no Brasil era de origem banta, os bantos e sudaneses, mas nós tivemos também outras etnias africanas que vieram para o Brasil e que ajudaram na construção de uma cultura diversa. E essa diversidade cultural, e com a presença de outras culturas, acabou o quê? Forçando essa cultura africana a se apropriar e se adaptar. Ela é uma cultura que ela vai se apropriando e se adaptando. É preciso observar que essa cultura africana no Brasil, nós temos manifestações, rituais, costumes, onde manifestações, rituais e costumes foram proibidos ou simplesmente autorizados, mas de uma forma muito vigiada, durante boa parte da história brasileira. Muitas dessas manifestações acabaram sendo até criminalizadas, como é o caso, por exemplo, da capoeira. A capoeira foi, por exemplo, criminalizada. E muitas dessas manifestações, desses rituais, desses costumes africanos, eles só começaram a deixar a marginalidade e a perseguição de uma forma oficial, principalmente a partir ali da Era Vargas, lá no Estado Novo. Apesar de sabermos que no período colonial, alguns senhores de engenho, eles chegavam a autorizar esses africanos a manifestar as suas atividades culturais, porém vigiando basicamente essas manifestações culturais. Então, ou nós temos um estado de proibição ou um estado de vigília. Manifestações que só vão deixar oficialmente, pelo menos algumas delas, como é o caso da capoeira, de ser criminalizada a partir da Era Vargas. Observe que em 2003, e por isso nós estamos aqui, inclusive, ministrando essa aula, em 2003, durante o governo Lula, nós teremos uma lei que ela foi muito importante no país, a Lei 10.639. A lei que vai simplesmente mostrar, baseado na chamada LDB, na Lei de Diretriz e Bases da Educação, uma lei que vai levar todas as escolas públicas e privadas, todas as escolas de educação básica e de educação básica, tanto a nível de ensino fundamental como ensino médio, as escolas colocar nos seus currículos, certo? A história africana no Brasil. A história do índio
brasileiro, a história do africano. Então, a partir do momento que vai se discutir a história do africano na África, a história do africano no Brasil, e até mesmo a história dos índios, que se discute nos currículos, é fundamental para combater principalmente o quê? As desigualdades raciais, o preconceito racial e reconhecer que a nossa identidade cultural é uma identidade cultural diversa, uma identidade cultural plural. Isso é garantido pela Lei 10.639, que não cabe só a história trabalhar a cultura africana, mas a literatura tem que fazer isso, a geografia tem que fazer isso, as ciências humanas de uma forma geral, sociologia, filosofia, tem que fazer esse debate sobre a história cultural dos africanos no Brasil. E aqui nós trouxemos alguns casos das regiões que foram mais povoados por africanos no Brasil. A Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, observe que a presença da cultura africana no Brasil, ela está espalhada tanto no norte, como no nordeste, como no centro-oeste, como no sul e no sudeste. Ok, galerinha? Beleza? Com relação a essa questão dessa cultura dos africanos no Brasil, é preciso observarmos a história da resistência da cultura africana. A cultura africana, até hoje, é uma cultura que resiste. Sempre resistiu. Desde os primeiros momentos que essa cultura começa a ser manifestada no período colonial até hoje. Apesar de saber que muitas das manifestações culturais, evidentemente, são autorizadas, mas até hoje sofre discriminações. Algumas dessas manifestações culturais continuam sofrendo discriminação, continuam sofrendo violência racial, apesar de saber que a legislação brasileira ela reconhece a pluralidade cultural do brasileiro, reconhece a influência da cultura africana no Brasil. Mas nós temos uma história de resistência, de luta, que continua até hoje. Onde essa história de resistência e de luta contra a discriminação, ela acaba sendo uma base fecunda e criativa para a identidade cultural brasileira. É preciso observar que a cultura africana no Brasil, ela nos traz grandes contribuições. Por exemplo, contribuição na língua portuguesa falada, a língua que nós falamos. Apesar de saber que o nosso idioma é o idioma português, mas a nossa língua, se nós analisarmos a nossa língua, até mesmo algumas palavras que nós utilizamos no nosso cotidiano, no dia a dia, elas são elementos de contribuição da cultura africana. Por exemplo, essa ideia de pronunciar mais aberta as vogais, né? A pronúncia mais aberta das vogais, a supressão dos R's no final dos verbos, e até mesmo utilização de expressões e palavras como caçula, cafundó, muamba, que se usa muito aqui, inclusive no Maranhão, muvuca, né? Esse termo é um termo que eu me lembro, quando eu era jovem, a gente utilizava muito, o samba, o vatapá, xingar, tu tá xingando, né? Eu me lembro muito dessa expressão, tu tá xingando fulano de tal, né? Outra coisa, zumbi. Então, são palavras que, na verdade, são herança da cultura africana no Brasil. A religiosidade também sobreviveu à repressão e sobrevive até hoje ao preconceito. A religiosidade, inclusive nós teremos a prática de secretismo religioso. Uma das formas dela resistir foi realizando o secretismo religioso com os elementos da religião católica. E aí, galerinha, nós temos religiões como o Candomblé, que é uma religião do século XVI. Nós temos o Xangô de Pernambuco, o Tambor de Minas, a Umbanda, que é do século XIX. Religiões de matrizes africanas ou de influência de cultura africana. Religiões que muitas delas sofrem hoje a intolerância. Muitas dessas religiões sofrem preconceito e a intolerância por parte de uma ignorância de setores da sociedade brasileira. Infelizmente, setores da sociedade são ignorantes. Não conhecem, basicamente, que nós estamos diante de uma manifestação religiosa
de matrizes africanas ou de influência, evidentemente, da cultura africana no Brasil. Muitos falam que a Umbanda confunde Umbanda com Macumba, com Candomblé, diz que tudo é Macumba. Isso porque não há um conhecimento da sociedade. São religiões que têm a sua importância, são religiões que precisam ser respeitadas e que constitucionalmente está lá. Nós estamos no Estado laico. Mas infelizmente nós temos cada vez mais pais de santos, mães de santos, terreiros de Umbanda e de Candomblé que são atacados por conta de práticas de intolerância religiosa. A musicalidade também, ela é herança da cultura africana no Brasil. A musicalidade de determinados instrumentos de percussão, o tambor, o reco-reco, os agogôs. Então, são instrumentos que fazem parte da herança cultural deixada pelos africanos no Brasil. Outra coisa, nós temos também a própria música, né, que era vinculado aos rituais africanos e as chamadas encenações de foguedos. Por exemplo, os jongos, as congadas, o bumba meu boi, ou seja, a música africana também como herança de uma cultura deixada por esses povos aqui no Brasil. Nós temos a influência também na culinária. A cultura africana está na culinária, as pimentas, o azeite de dendê, o vatapá, o acarajé. A culinária deixada como herança pelos africanos na cultura brasileira é extremamente rica. E nós temos alguns desses elementos dessa culinária, né, aqui no quadro apresentando para você. Então, repare que nós estamos diante de uma grande diversidade cultural. Uma diversidade cultural que ela é extremamente importante para a construção da nossa identidade. A nossa identidade, é preciso todos nós termos essa consciência, que a nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade, não podemos negar isso, é uma identidade que tem a presença da cultura africana. Nós temos em nosso cotidiano, desde a língua que nós utilizamos, as expressões que nós falamos, até mesmo algumas comidas que nós gostamos, são heranças culturais e que fazem parte da nossa identidade. E com certeza, uma das principais heranças culturais deixada pelos africanos no Brasil é a capoeira. A capoeira que, na verdade, você está diante de uma expressão artística. Você está diante de uma luta, de uma dança, mas você está diante também de uma resistência. É preciso analisarmos a capoeira como instrumento de resistência, não só como uma expressão artística, onde você tem a dança, não só como uma luta, mas uma expressão de resistência contra a escravidão e contra o preconceito racial no Brasil. A capoeira que foi criminalizada durante, pelo menos ali até o final da década de 1920. Nós teremos a marginalização e até mesmo a criminalização da capoeira. Observe que a capoeira só passa a ser tratada como esporte nacional, só passa a sair da criminalidade a partir de quando? A partir ali da era Vargas, que ela vai obter o status de esporte. Né? Na era Vargas, a capoeira obtém o status de esporte. E a partir desse momento, ela deixa de ser uma atividade cultural criminalizada, marginalizada, como foi principalmente na época da chamada Primeira República Brasileira. Tá? E mais tarde, senhores, nós temos a capoeira sendo considerada como patrimônio cultural. Primeiro em 2008, né? Em 2008 pelo IFAM, o famoso IPAM. Depois, como patrimônio mundial imaterial da humanidade pela Unesco, em 2014. E atualmente, a capoeira é praticada em mais de 150 países. Chega a se falar em mais de 160 países, né? Segundo a Federação Internacional da Capoeira, uma das principais e grande herança cultural deixada pelos africanos. Ok, galerinha? Um grande abraço e não esqueçam, a minha, a sua, a nossa identidade é plural e tem a presença da cultura africana. Até o próximo encontro.